Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Terceiro domingo da Quaresma. Estaremos nesta celebração rezando por todas as intenções que foram colocadas no altar do Senhor e por todas as intenções que trazemos no nosso íntimo. Pelos aniversários de Gabriela Barros Costa, Jackson Ribeiro Carvalho, Edival Aurélio Barbosa, pela saúde de Maria Naves, Antônio Armando dos Santos, Edinaldo Alves dos Santos, Joselino Alves Santos, João Antônio, Alice, Marli das Graças Pimenta, Moacir Ferreira Baleza. Irmãos e irmãs, continuemos o nosso itinerário quaresmal. O jejum, a oração e a esmola são remédios contra o pecado. A casa de Deus é casa de oração e caridade, não de mercantilização. Ao expulsar os vendedores e cambistas do templo, Jesus mostra o zelo, respeito verdadeiro, propósito da casa de Deus, a busca de uma renovação interior, marcada pela palavra de vida eterna que Deus nos oferece. A liturgia nos convida a refletir sobre a pureza de nossas ações e a seguir o exemplo de Jesus, tendo zelo, amor e respeito pelas coisas de Deus. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Domingo é dia de ir ao encontro do Senhor, tomar a bênção de filhos e filhas. Também você, internauta, que bom termos conosco, permitindo que a palavra de Deus chegue até o seu coração, aloje na sua vida. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também Ele te chama à conversão. Reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Se apresente diante do Senhor como filho, como filha, como irmãos, testemunhando a nossa fé. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado. Acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar o seu santo nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. É o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde do que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho seja perdão para os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus amados irmãos e irmãs,
Eu disse para vocês domingo passado que a Quaresma é um caminho que nós fazemos em direção à Páscoa. E nesse caminho nós vamos meditando sobre os pilares que compõem a Quaresma, que é a oração, o jejum e a prática da caridade. Então, cada domingo contempla um destes pensamentos. Domingo, dia 18, primeiro domingo da Quaresma, que o Padre Chiquinho estava aqui com vocês, vocês foram então instruídos sobre aquele Jesus que foi tentado. Mas antes das tentações de Jesus, o texto dizia que ele era conduzido pelo Espírito Santo. Quando nós somos conduzidos pelas coisas de Deus, quando nós deixamos ser guiados pelas coisas de Deus, você vence o inimigo. E não sei se vocês já perceberam que todas as tentações que Jesus teve, ele citava a palavra de Deus. Quando ele é tentado, ele busca a Escritura e coloca a Escritura, então, como suporte. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão. Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Se é filho de Deus, atira daí para baixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, sempre a palavra de Deus. E por isso, então, ele vence a tentação porque ele é conduzido por Deus. Então, o primeiro tema dos pilares da Quaresma foi pensado no primeiro domingo. Jesus jejuou durante 40 dias e depois teve fome. O tema do jejum. O que nós vimos domingo passado? Domingo passado nós vimos que Jesus subiu ao monte para rezar. Ponto. No meu tempo de jovem, a gente ia na montanha para fazer piquenique. Quantos piqueniques que eu fiz? Para namorar. A montanha, o local de montanha, a gente ia para fazer piquenique. Jesus subiu na montanha para rezar. Lá na montanha, ele transfigurou diante dos discípulos, dos 3 discípulos que ele levou. Do céu veio uma voz: este é meu filho muito amado, escute o que ele diz, dê atenção a ele, coloque ele na sua vida. Este é meu filho muito amado. Então, o segundo domingo, nós fizemos esse caminho. Como que a palavra de Deus faz bem para a gente, né? Está vindo aqui ao meu ouvido, ao meu coração, o salmo de domingo passado. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus. Olha o que a Cleide cantou para nós hoje. O Senhor tem palavras de vida eterna. Quando o padre termina de proclamar o Evangelho, ele diz: palavra da salvação. Palavras de vida eterna com palavra de salvação é a mesma coisa. Andarei na presença de Deus. Andando na presença de Deus, vencerei as tentações. Andando na presença de Deus, serei um homem e uma mulher de oração. Andando na presença de Deus, um dia serei salvo. Andarei na presença de Deus. Senhor, o Senhor tem palavra que salva. A palavra de Deus tem poder. Não é só o Evangelho que sabe disso, não. Você também precisa de saber. A palavra de Deus tem poder na nossa vida. E qual o cardápio que nós temos da refeição de hoje da palavra sagrada? Muita catequese. Tivesse eu naqueles tempos de 5, 6 missas no domingo, faria uma homilia para cada uma delas. A primeira leitura que nós ouvimos há pouco, que a Dâmila
proclamou para nós, nos faz lembrar lá do tempo de catequese, quando nós aprendíamos com o nosso catequista os 10 mandamentos. Para a primeira Eucaristia e para a Crisma, os 10 mandamentos. Não vou fazer alusão a todos eles. Dos 10, eu vou pegar 3. Que não estuda a Bíblia, que não busca a palavra de Deus, que não vive. Então, para confundir, ele fala assim: vocês católicos, vocês adoram imagem. E cita essa passagem, né? Vocês têm idolatria. Olha lá a cruz. Ali não é idolatria, ali é imagem. É bem diferente. O que é uma imagem? Quando você está preparando para vir para a missa, e eu acredito que você tome banho para vir para a missa, você toma banho e chega no espelho. E o espelho reflete a sua pessoa. Mas quem está na imagem do espelho é você. Não é um outro, é você. Porque se for outro é assombração. Né? Se você estiver achando que a pessoa do espelho muito feio, é você mesmo. Tá? Não é assombração não. Nós somos imagem de Deus. Quando Deus diz lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses, é porque na sua vida você pode começar, por descuido, a colocar outros deuses. O dinheiro é um deles. Quando você está tão preocupado de ter, de fazer, de produzir, de multiplicar, que você esquece de Deus. Que eu não vou à missa ao domingo. De segunda a sábado eu estou buscando lucro. Aí no domingo eu falo assim, hoje que eu vou arrumar minhas coisas. E aí você fica pensando só nas suas coisas, não nas coisas de Deus. Aí então, aquela ganância de sempre querer ter, vai fazer com que eu transforme aquilo em ídolo. O nosso celular bem utilizado é uma virtude. Não posso falar mal dele. Mas se eu me descuidar, ele vira um Deus. Porque você vai precisar dele mais do que todas as coisas. Às vezes nem uma oração não faz, porque o celular não deixou. Às vezes nem uma visita ao doente você não faz, porque o celular não deixou. Nenhuma oração você fez, porque o celular não deixou. Ele pode se tornar um Deus. Então quando Deus, lá no Antigo Testamento, fala, não tem outros deuses, muitas coisas podem então roubar esse espaço de Deus. É quando você vai colocando Deus de escanteio. Eu não vou na missa nesse domingo, porque no horário da missa é o futebol. Eu não vou na missa hoje, porque hoje eu quero descansar, é a cerveja. É porque tem a festa tal. Aí então eu estou falando assim, o senhor me espera, outro dia eu vou. Aí eu esqueço da amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o Pai Eterno disse, né? Ele proíbe não colocar o seu nome em vão. O que é isso? Às vezes numa briga de casal, desentende. E para poder dar força na sua palavra, a pessoa coloca o nome de Deus no meio. Eu quero que aconteça se assim, se eu fiz isto. Deus é prova. E fica então colocando Deus no lugar que não lhe convém. Então o nome de Deus tem que ser respeitado. Usar na hora certa, no momento certo.
E o terceiro mandamento, paro por aqui, porque eu quero partilhar também um pouquinho o Evangelho. Deus fala na pessoa de Jesus, a Bíblia fala para nós: trabalharás 6 dias, ao 7º descansai, servi o Senhor. Lá no Antigo Testamento, há 2000 anos atrás, era o sábado. Como ele ressuscitou no domingo, a partir de Jesus Cristo, a data simplesmente mudou, do sábado para o domingo. Você tem 6 dias seus para você trabalhar, né? Para você correr atrás do pão de cada dia. Mas o domingo é para descanso e servir ao Senhor. Não é só o descanso, para servir o Senhor. Ele precisa? Não, mas eu preciso. Ele não precisa, mas ele é pai e ele sabe o que faz. Eu preciso. Então eu vou para a casa dele e eu vou alimentar da palavra, eu vou alimentar da Eucaristia, eu vou estar ali. As dificuldades que a semana trouxer, você passa por elas de cabeça erguida, porque você foi lá buscar força. Você alimentou o seu espírito. Você cuidou da sua mente, você cuidou do seu coração. Então você enfrenta com muito mais facilidade as provocações que o mundo traz. Porque eu fui beber da fonte. Quem não alimenta, fica anêmico. Vai ao médico e ele fala assim: você está com anemia. Não alimentou direito. Se a gente não alimenta de Deus na nossa vida, você tem anemia. Por isso que então, pela nossa necessidade, o que Deus diz? Ele aconselha que tenha um dia de descanso. E aqui também, sobretudo, para o freio à ganância. Mais do que o descanso, é sobretudo também um freio à ganância. Porque tudo que você faz, todo mundo vai levar, é o que você fizer para dentro. Mas o que você faz para fora, fica aqui. Caixão não tem gaveta. Então a gente faz para os filhos, faz para os netos, faz para a família, depois fica brigando. Mas eu preciso de cuidar do meu espírito. Então, esse domingo, ele é dia então de você combater a ganância. Hoje é meu dia. Vou estar com Deus, vou descansar, vou estar com a minha família e vou viver uma semana em paz. Vamos ao Evangelho. O que nós temos no Evangelho? Jesus estava em Jerusalém por ocasião da maior festa judaica que existia. Nós temos as grandes festas. Se nós pegamos a cidade de Santo Antônio, a festa principal de Santo Antônio é do seu padroeiro, claro. Se você pega a festa de Aparecida do Norte, dia 12 de outubro, é a grande festa. Que brasileiros e estrangeiros baixam lá no santuário. A sua comunidade, a festa principal é a festa do seu padroeiro. Isso nós não temos dúvida. Então Jesus estava em Jerusalém na ocasião da maior festa que eles tinham, que era a festa da Páscoa, a festa antiga, em que o pessoal agradecia a Deus pela passagem, né, pela terra do Egito, né, e a terra prometida, a sua vitória, conforme a gente conhece. Então eles festejavam, eles faziam essa grande festa de agradecimento a Deus. E quando Jesus chega lá no santuário, em vez de encontrar os fiéis em oração, você supõe que igreja seja lugar de oração? Como é triste quando você às vezes vai a algumas igrejas que precisa estar escrito assim: silêncio.
Aqui é casa de oração. Não precisa disto. A gente tem que ter a consciência de que igreja é casa de oração. Então, quando Jesus entra, e ele esperava então que aquele ambiente fosse espaço de oração, o que ele encontra? Ele encontra pessoas negociando, cambistas, vendedores, né? Então o comércio tinha transformado a casa de Deus num lugar de exploração, sobretudo dos mais pobres. Quando eu rezava esse texto ontem, eu lembrei de alguns fatos, porque como o Evangelho é vida, eu lembrei que eu conheço pessoas, por exemplo, que vai em Aparecida do Norte. Na minha cabeça, quando alguém fala que está indo em Aparecida do Norte, eu penso que a pessoa está indo no santuário, tomar a bênção da mãe, participar da missa. Se tiver muito tempo sem confissão, entrar na fila, fazer uma confissão. O meu pensamento de quem vai em Aparecida do Norte seria para isto. Eu conheço, não é nenhum nem dois, que vai em Aparecida para quê? Para o shopping. Não vai no santuário, não. Eu já fui em excursão junto, presenciei isso e sei de pessoas. Que decepção que Nossa Senhora deve ter dessas pessoas. Que decepção que Jesus deve ter dessas pessoas. Foi na casa da mãe, mas não entrou para tomar a bênção. Foi para comprar. Não precisamos de longe, não. O ano passado, só não vou contar o santo, ou os santos. O ano passado teve gente daqui, que foi para Guarita a pé, mas não participou da missa. Teve 4 missas. Não buscou a palavra de Deus, não. E contou para a gente como se tivesse, né? Como se fosse muito tranquilo. Não, se você foi fazer uma caminhada mariana, acredito que você teria de chegar ali e participar da missa. O mínimo. Então, aquilo que nós vemos no texto aqui, não é coisa para você falar assim, aconteceu isso lá. Acontece isso hoje. Época de Semana Santa. A pessoa entra na procissão da Semana Santa, acho que ele nem lembra que tem um andor carregando a imagem de um santo ou de uma santa. Batendo o maior papo. Assuntos mais vulgares possível. Mas eu fui para a Semana Santa. Eu fui para a missa, eu fui para a Semana Santa. Às vezes vem e não vai na missa não. Espera a missa terminar para entrar na fila. Vocês acham que Jesus não questiona essas pessoas? Claro que questiona. Ele falou, não faça da casa de meu pai um desvio de valores. A casa de meu pai é para você rezar. A casa de meu pai é para você encontrar com ele. Não é para fazer piquenique como no meu tempo de juventude. Mas nós esquecemos disso. Pegamos o carro, pegamos carona, né? Durante a procissão, pegamos carona. Não fui no horário a tempo para a missa, incluindo a missa. Entrei na procissão, fui junto com as pessoas, como se estivesse indo, talvez para o Mineirão, assistir o clássico. Achamos normal. Então esse Jesus que nós estamos vendo aqui, ele fica nervoso porque ele chega no templo
Repito, estou repetindo de propósito. Ele chega no templo pensando: esse povo veio rezar. O povo não tinha ido rezar. Quantos ainda fazem isso, né? Quantos ainda não aprendem a ter o silêncio? Senta no banco e fica ali às vezes batendo papo, em vez de preparar o espírito. Fechar os olhos um pouquinho, entrar no clima da oração. Graças a Deus, a gente resolveu isto. E bonito, eu acho, que aí você dá o recado para o outro: olha, eu vim para rezar, você não veio, eu vim para rezar. Então, é isso que nós encontramos. E por que que Jesus se indignou tanto diante do templo profanado? Ele não fez isso apenas para purificar o templo construção. Não foi simplesmente o templo, paredes. Ele fez isto, sobretudo pensando na construção, templo, morada do Espírito Santo que nós somos. Vai além do templo. Templo, morada do Espírito Santo. Nós não aprendemos que no batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus e que Ele está em nós? E Ele precisa de ser purificado. Ele precisa de ser limpo. Como o Antigo Testamento vai dizer, Ezequiel vai dizer, né? Tirai de mim esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração que ama, um coração que perdoa. Né? Então, ele fez isso porque o Pai o enviou para purificar o templo. Não só, repito, não só o de pedra, mas sobretudo o coração humano. Então, assim como ele não tolerou que a casa do Pai se tornasse mercado, também Ele deseja que o nosso coração não seja lugar de turbulência, de desordens, de confusão. Quantas pessoas que vivem o seu dia a dia com coração turbulento, com coração em desordem, com confusão espiritual. Quantas pessoas? Porque a pessoa não resolve a sua vida diante de Deus. Ela insiste em viver em pecado. E ao fazer esta escolha de vida de pecado, ela então não traz paz. Ela não está limpa. E então ela não consegue ter esse templo limpo, cheiroso. Por isso que a quaresma, esse período, ele nos ajuda tanto. As vias sacras, os mutirões de confissões, o jejum que você faz, a proposta que você faz na quarta-feira de cinzas, tudo isso nos ajuda a fazer uma faxina dentro de nós. Então pense nisso, leve para casa esse pensamento. Jesus não estava apenas preocupado com o templo paredes, mas Ele estava preocupado sobretudo com o templo morada do Espírito Santo. Ponha a sua vida em ordem. Tire as confusões que te atrapalham de viver a sua fé. Tire as confusões espirituais de si. Tudo posso naquele que me fortalece, nós sabemos disso, né? Então o coração deve ser limpo, posto em ordem, purificado. De quê? Das falsidades que sujam, da hipocrisia, da mentira, do ódio. Quantas pessoas que vivem a vida inteira, né, ruminando veneno de coisas do passado, às vezes está vivendo ali ainda, ruminando coisas ruins. Sou padre, eu vim confessar, mas eu não perdoo não.
O que fulano fez comigo não merece perdão. O que você está fazendo aqui então? Você vai pedir a Deus daqui a pouco. Perdoe nossas ofensas como nós perdoamos. E aí? Coração de pedra. É preciso que a gente pare e pergunte, né? Então nós precisamos ser purificados das nossas seguranças falaciosas, das mentiras. Enganando a quem? Enganando a nós mesmos. Quando a gente insiste em fazer um caminho contrário aos nossos princípios, você está enganando a você mesmo. Então, o povo de Israel, nós vimos na primeira leitura, que recebe de Deus, por revelação, os mandamentos, e com eles organizam a vida. Eu acho bonito o decálogo, porque o decálogo, os mandamentos, foi uma maneira que o povo de Israel encontrou para organizar a vida. O que eu preciso para organizar a minha vida? O que está faltando para me organizar a minha vida? Perdão, oração, valorização da casa de Deus, ser ouvinte da palavra de Deus. O que eu preciso para organizar a minha vida? Então, olha como que os textos se unem para dar uma catequese para nós. Quando Moisés traz aqueles 10 mandamentos e apresenta para o povo, nós podemos entender assim: organizando a vida, colocando um rumo na vida, colocando ordem na casa. O pai de família coloca ordem na casa, o pai sábio coloca ordem na casa, não com autoridade, mas com diálogo, coloca ordem na casa. Um bom diretor na escola coloca ordem na escola. Um bom sacerdote coloca ordem na paróquia. E o que eu preciso de colocar em ordem na minha vida? Para terminar, eu escrevi uma pergunta para mim e para vocês. Está escrito para mim não esquecer. O que você precisa expulsar da sua vida para dar lugar a Deus? Lá em Jerusalém, Jesus precisou de expulsar para poder o espaço de Deus ficar garantido ali. Na sua vida, o que está sendo preciso de ser expulso para Deus ganhar novamente o espaço dele na sua vida? Você sabe, porque você tem consciência. Faça isso nesse ano de 2024 e tenho certeza que a sua Semana Santa será diferente. Não apenas de andar atrás do santo, mas sendo também um santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces, juntamente com aquelas que são proferidas aqui do altar. Você acrescente também a sua, iluminado por essa mesa da palavra tão rica, tão opcional, tantas vitaminas para o nosso espírito. Qual que é a resposta? Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Vai, Senhor, com a vossa graça.
De novo. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pedimos por toda a Igreja, pelo Papa, por todo o corpo eclesial, do qual Cristo é a cabeça, para que tenham perseverança na missão de evangelizar, rezemos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pedimos por todas as autoridades chamadas a exercer o exercício do bem comum, para que busquem incansavelmente edificar uma sociedade ordenada segundo os preceitos de liberdade e vida, provenientes dos 10 mandamentos, rezemos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Pedimos por todas as pessoas enfermas, de maneira especial os nomes que foram colocados hoje nesta celebração. Dele, Senhor, a recuperação da saúde mental, física e espiritual, rezemos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pedimos a paz para a nossa comunidade, nosso país, pelo mundo, pelos estádios de futebol, que o Senhor sempre nos oriente. Rezemos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Agradecemos a Deus todas as coisas boas feitas em nossas vidas diariamente. Agradecemos pela celebração de hoje, a celebração de ontem no Baliza, onde Nossa Senhora de Fátima foi recolocada no seu pórtico, agora junto com os 3 pastorzinhos. Rezemos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Esse é o seu momento especial, o momento que a igreja reza. Jesus, quando entrou no templo, ele gostaria de estar vendo o seu povo rezando, mas não estava. Quando eu venho à igreja, eu rezo. Ou eu só acompanho quem reza e eu acabo rezando junto. Eu tenho aquele momento de interiorização, que eu faço a minha oração, que só Deus sabe. Se ainda não faz, aprenda. A igreja é casa de oração. Nós sempre valorizar esse espaço sagrado. Vim para rezar por mim, pelo povo de Deus, irmãos e irmãs, onde quer que esteja. Pelos doentes, pelos aniversariantes. Somos uma igreja missionária, evangelizadora, uns cuidando dos outros. Sempre pense nisso. Vou na igreja para rezar. Comunitariamente, individualmente. Eu olho para o Senhor olha para mim. Estarei na presença de Deus, junto a Ele, da terra dos vivos. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a morada de Deus. Valorize o templo construído de pedras, mas não descuide do templo feito de carne e espírito. Tudo isso nós os pedimos ao Pai, por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos.
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por esse sacrifício, que pedindo perdão pelos nossos pecados, saibamos também perdoar aos nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais, na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração, ao jejum e às obras de caridade, celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcance a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos e dominações, e todos os coros celestes, nós entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos cantar a resposta, número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo o que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto nós esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda para alcançarmos a herança dos vossos fiéis. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, o glorioso São Sebastião, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso digno servo Papa Francisco, nosso bispo Miguel, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes aqui nesta noite na tua presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Lembramos dos falecidos, os nomes que você trouxe, que está aqui no altar, mas aquele que está aí no seu coração. E quero rezar de um modo especial por aqueles que nos ensinaram o valor da igreja. Aqueles que nos ensinaram a sentar num banco e participar da Santa Missa. Com respeito, com dedicação, com amor. Grande presente recebemos dessas pessoas ilustres. Lembramos de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente de vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, vamos juntos rezar e viver essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde agora e para a vida eterna. Amém. Exemplo da vida
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiéis ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora da Graça, São José. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste, e já saciados na terra com o pão que é do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Candeias, Rogai por nós. São Sebastião, Rogai por nós. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e iluminai-nos. tenha a bondade de assentar o instante. Atividades da semana. Quinta-feira tem missa na Igreja do Rosário, com bênção de objetos devocionais, como é o costume. Sexta-feira temos via sacra para iniciação cristã, ou seja, pastoral do batismo, catequese de primeira Eucaristia e crisma. Assim sendo, criança, pais, catequistas devem participar. Os pais dando testemunho, catequistas motivando os seus catequizandos. Então, espero, se não estiver chovendo, como foi sexta-feira com o ECC, espero que a rua esteja cheia, porque catequizandos com catequistas e os pais acompanhando para dar um exemplo para os filhos. Como foi dia de chuva, né, na sexta-feira passada, depois o ECC com o Pastoral Familiar vai encontrar uma outra data dentro dessa quaresma, até quarta-feira da Semana Santa, para fazer novamente a sua via sacra, porque nós temos, né, mais de 100 pessoas que vivenciaram o ECC. Então nós vamos fazer novamente uma outra data, nós vamos encontrar, eles vão organizar para isso. Como neste mês nós teremos a Semana Santa, dia 17 já é o início do Setenário das Dores, então a missa do dízimo já é no próximo domingo, dia 10. A missa do dízimo, próximo domingo, dia 10. Na missa anterior, eu lembrei a vocês que, graças a Deus, o salário mínimo melhorou. O salário melhorando, o padre precisa também de melhorar um pouco mais o pagamento da dona Rita, que ela ganha pouco. Melhoramos um pouquinho. Melhoramos o da Priscila. Mas tudo sobe. Então, na consciência também, o seu dízimo também tem que melhorar. A gente não pode ficar a vida inteira, 10 anos, pensando só assim, dízimo é R$10. Imagina se fosse os 10%. Ninguém vive de R$100. Mas melhora o seu dízimo. Não é para o padre, não, você sabe disso. Nós estamos mexendo com obra. Né? R$10, eu preciso de 100 notas de R$10 para você formar 1.000. Numa semana, ele vai para o pedreiro e o servente. Coloque a consciência para funcionar. Eu só posso R$10? Sim, então continue dando R$10. Não, eu posso melhorar. Eu quero cuidar da igreja de Deus. Eu posso melhorar. Então o seu dízimo vai melhorar. Então é questão de consciência. Né? Se você fosse evangélico, o pastor obriga 10%. A igreja fala assim para nós, dê de acordo com a sua consciência. Mas então põe a consciência para funcionar. Não é possível que a gente vai continuar com 5, R$10, sabendo que ninguém vive com isso. Né? Então, consciência. Cuide da casa de Deus. Cuide da sua casa. Cuidar do que é de Deus traz benefício para a nossa vida. Amém? Dia 15, a minha memória é ótima. Dia 15, nós temos na paróquia o mutirão de confissões. A nível da forania começa sexta-feira, mas a nossa é no dia 15. Nós teremos confissões aqui na Igreja do Rosário, começando às 4 da tarde. Então você já vai preparando, fazendo o seu exame de consciência. Não deixe para pensar na hora que você está lá com o padre, não, porque senão você não ajuda o padre. Faz um bom exame de consciência com antecedência, você já sabe, você ainda tem 12 dias para você ir pensando, o que eu preciso de abrir o meu coração? Então, esse ano nós teremos padres novos, assim que vocês não conhecem muito, porque houve a mudança de padres e eles estão dentro da nossa forania.
Então vocês vão gostar também dessa nova experiência. Então dia 15 é o mutirão de confissões preparando para a Semana Santa. Dito isto, vamos de Deus receber a bênção final. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, abençoe-vos a sua fé, o seu compromisso com a casa de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos nós. Vamos em paz, que Ele nos acompanhe. Graças